Bom dia a todos, que o Deus Todo-Poderoso nos agracie com mais da sua presença neste dia. Eu quero refletir com você mais um texto que falou ao meu coração sobre aprender a pedir. Como nós devemos nos aproximar de Deus para pedir, como devemos pedir, como isso se processa. Jesus nos ensinou nos evangelhos a pedirmos o nome dele. E ele fala sobre aqueles que têm aliança com Deus através dele, como ele vai sendo transformado o seu coração ao ponto de que quando a pessoa pede algo para Deus, esse coração sendo transformado acaba se inclinando para aquilo que de fato Deus quer fazer. Mas vamos aprender aqui com Salomão, em 2 Crônicas capítulo 1, bem naquele momento decisivo da vida dele, quando o pai dele faleceu e ele recebeu a autoridade para governar sobre Israel. E naqueles momentos ali tão marcantes na vida dele, Deus se manifestou a Salomão. Veja só o que diz a partir do verso 7 do capítulo 1. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fizei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bem e honra, como nenhum outro rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Que texto tremendo, maravilhoso e carregado de muitos ensinamentos, e eu quero chamar a tua atenção para alguns deles. Não vamos esgotar esse assunto nesses breves minutos, mas pare só para pensar. De repente, um rapaz de 20 e poucos anos recebe sobre si um reinado. Quantos, no lugar dele, pensariam: estou livre para fazer o que eu quiser, tenho tudo à minha disposição? Quantos se perderiam em meio a essa situação? Salomão, nessa época, provavelmente bem instruído, orientado por sacerdotes e pelo seu próprio pai, ele estava preocupado. A responsabilidade era muito grande. E ele sabia que como homem, que com o conhecimento só do homem, seria muito complicado para ele exercer essa tarefa. Além do que, não se tratava somente dele, mas se tratava de todo um povo. E aí Deus chega até ele, vendo a preocupação dele, nos parece, e fala: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Você já parou para pensar, se você estivesse no lugar de Salomão? Peça-me o que quiser e eu te farei. Dá até um peso nas costas. Uau! O que eu pediria? O que você pediria? A proposta da nossa reflexão é desenvolvermos um coração correto para aprendermos a pedir. Neste momento, nós vemos que Salomão não estava com o coração centrado nele, nas necessidades dele. Ele estava preocupado com o que Deus pensava dele e estava preocupado com a situação do povo. O que eu vou fazer com esse povo tão numeroso, um reino tão grandioso? Como eu vou lidar com os problemas políticos, comerciais, relacionais? Então, uma das coisas que
Davi fez foi, neste momento, se humilhar, reconhecendo a sua necessidade, e lembrar a Deus: Deus, lembra da promessa que o Senhor fez a meu pai. Lembra da promessa. O Senhor falou que... E daí ele lembra dessa promessa porque Davi falou para ele qual era a promessa. Deus estabeleceu uma dinastia através de Davi, ou a partir de Davi, e falou que sempre haveria um descendente dele no trono, e ele estaria com ele se esse descendente tão somente o obedecesse, fizesse a sua vontade, como Davi, o seu pai. E aí ele chama primeiro e coloca uma razão, a promessa, as promessas de Deus. Sim, quando você for tratar de algum assunto do seu interesse, lembre das promessas que Deus te fez. Fale dessas promessas com Deus, mas lembre-se que você tem um papel no cumprimento, tem a sua parte condicional, o que você deve fazer para a promessa se cumprir. Mas lembre-se disso, traga, porque essa é a melhor razão para conversar com Deus, é o que Ele prometeu. Não os seus motivos, mas o que Ele prometeu. Fica aí a primeira dica. E aí ele lembra da tua promessa, olha para esse povo numeroso, e então ele faz o pedido. Confirme a tua promessa. E orar à vontade de Deus é saber que já recebeu, você lembra, né? Orar o que Deus prometeu é ter a certeza de receber. Segundo que ele fala aqui, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação. Uau, ele pediu sabedoria e conhecimento, não foi para ganhar mais dinheiro, não foi para ele se projetar, se tornar grande, mas para liderar e servir. Eu vejo na palavra de Deus inúmeras instruções nesse sentido. Quando você pede capacitação de Deus para servir a Deus e servir as pessoas que Ele ama, esta é uma oração que agrada muito o coração de Deus. Nesse pedido, Deus vê o interior do seu coração e as suas reais preocupações. Por isso, além de você lembrar do que Ele prometeu, e de você pedir para Ele cumprir o que Ele prometeu, quando você pede algo que glorifica o nome de Deus, quando você pede algo, alguma capacitação para poder abençoar outras pessoas e fazer a vontade de Deus, saiba que este pedido agradará muito ao Senhor. Porque, na verdade, é muito mais do que nossos interesses pessoais. É muito mais. Tem a ver com os planos de Deus, de um Pai amoroso que projetou algo tremendo para mim, para você, e quer que nós participemos. E nós não podemos ir só com a força do nosso braço, só com a nossa vontade. Nós precisamos da sabedoria, do conhecimento dele, das promessas dele, do seu Espírito Santo, dos seus anjos e de todos os recursos que ele tem à nossa disposição para executarmos essa tarefa. Veja o que Deus fala a Salomão ao ouvir esta fala dele. Já que este é o desejo do teu coração, Salomão, e você não pediu honras, nem riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu o fiz aí. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bem e honra. Deus sabia que na sua trajetória Salomão ia precisar de riquezas, os recursos, né? Bens para executar a tarefa, para fazer aquilo que Deus lhe tinha confiado. Ele recebeu a incumbência de construir um templo, porque ele foi escolhido por Deus por ser um homem de paz para construir. Davi não pôde construir o templo em honra a Deus porque ele é um homem que tinha matado muitas pessoas, era um homem de guerra. E veja, então, o que nós aprendemos com Salomão. Lembre das promessas que Deus te fez. Peça que Ele confirme essas promessas. E aquilo que você pedir, não seja somente para o teu deleite, mas seja para a tua família, para as pessoas à sua volta, para abençoar outras pessoas e para glorificar o Deus.
a Deus. Aquilo que você pedir, o resultado disso glorifique a Deus. As pessoas olham para você, puxa, glória a Deus pela ação dele. Então, nesta manhã de breve reflexão, aprenda a pedir com Salomão e tenha as suas respostas e veja o mover e o agir de Deus na sua vida. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.